Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Êxodo 17, verso 8. Quanto mais a história humana avança pelos séculos, mais pessoas têm dificuldade em lidar com os relatos bíblicos de guerras e matanças, especialmente as que vivem em países e regiões que não têm se envolvido em guerras há bastante tempo. Para dificultar ainda mais a nossa aceitação dessa dura realidade, algumas das guerras, como acontecerá com este povo israelita anos depois, na ocupação de Canaã, serão ordenadas pelo próprio Deus. Hoje, isso não acontece assim e seria inadmissível para a maioria de nós. Por que então aconteceu tanto nos tempos bíblicos? Sem a pretensão de explicar todas as questões envolvidas, há algumas condições importantes a considerar. A primeira é que Deus quer ser compreendido em cada uma das culturas e épocas, e assim traz sua mensagem de uma forma que as pessoas da época a possam compreender. É claro que a vontade de Deus não é as guerras entre os homens, mas sim a convivência pacífica e amorosa. Como o tempo no Jardim do Éden deixou bem claro, há guerras, tal como as tragédias naturais e as doenças, é fruto da decadência e da maldade humana. Especialmente na antiguidade, as guerras eram muito comuns, acontecendo praticamente todos os anos após o inverno. Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Segundo Samuel 11, verso 1. E assim continuou na história de Israel por vários séculos, até o exílio babilônico. Muitas guerras eram utilizadas por Deus para a disciplina do seu povo, tanto com vitórias como nas derrotas. Por isso, as pessoas daquela época não tinham essa estranheza que nós temos com guerras e matanças. Não eram boas, mas aconteciam com muita frequência, e Deus acompanhava e guardava as pessoas muitas vezes, mas não as retirava da realidade. Uma segunda condição é que a morte era parte da realidade comum, pois a expectativa de vida das pessoas era muito menor do que hoje nos países minimamente desenvolvidos. Morrer não era algo tão extraordinário, horrível, negado ou mantido à distância, como parece ser para grande parte da nossa sociedade atual. Deus conseguia se revelar também nesse tipo de cultura, e ao mesmo tempo em que ordena a preservação da vida com o mandamento "não matarás", também ordena a morte como castigo para algumas atrocidades, seja para indivíduos, seja para nações inteiras. A maldade humana trouxe práticas terríveis, como a escravidão, o sacrifício de inocentes e saques, matanças de comunidades inteiras. Aqui no Êxodo, para realmente liberar o seu povo da escravidão, Deus teve de castigar duramente o faraó e exterminar seu exército no Mar Vermelho. Coisa semelhante ele fez no dilúvio, nos dias de Noé, e na destruição de Sodoma e Gomorra com fogo do céu. Mas ao longo da história de seu povo, muitas vezes foram as guerras e as conquistas entre as nações os instrumentos que ele utilizou para julgar e condenar os povos. Assim, a conquista de Canaã só aconteceria depois que os povos cananeus estivessem tão imersos na maldade que merecessem sua destruição. Na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15, verso 16. Depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me introduziu nesta terra para a possuir. Porque pela iniquidade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra,
mas pela iniquidade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 9, versos 4 a 5. Séculos depois, Deus utilizaria imperadores que nem o conheciam, como o babilônio Nabucodonosor, para executar seu castigo contra as maldades do povo israelita. Da mesma forma, nos é dito que a maldade nos últimos tempos aumentará muito sob o governo do Anticristo, exatamente para anteceder a justa condenação eterna deste, do diabo e de seus anjos. Por culpa do pecado humano, para que haja novos céus e nova terra, onde só habita a justiça, é necessário que este mundo que jaz no maligno seja consumido em chamas, e foi para nos salvar desse terrível e necessário castigo que o Messias se entregou, para morrer em nosso lugar. Assim, a mesma maldade que se mostra nas guerras humanas e em outras práticas terríveis, como a escravidão, foi também a causa da morte de Jesus Cristo, e atualmente é a causa das nossas aflições neste mundo. Felizmente, a ressurreição dá a certeza da vitória da vida, mas até o nosso reencontro com Cristo, infelizmente, teremos que conviver com guerras e rumores de guerras. Deus te abençoe e agracie sempre em nome de Jesus.